E aqui é justamente o que Deus, colocou em meu coração, em Filipenses capítulo 3. Vão estar acompanhando ali, né? Amém. Para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Amém, meus irmãos? Pode sentar, meus irmãos, por favor. Aleluias. Glórias ao Senhor nosso Deus. Até aqui nesse versículo em que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui de uma transição. Conforme eu disse, o tema desta mensagem é transições de Deus. Os irmãos sabiam que o nosso Deus é um Deus de transição? É um Deus transicional? É um Deus que gosta de fazer mudanças? É um Deus que gosta de fazer transições, de nos levar de um lado para um outro, de viver algo aqui, algo ali, de nos moldar conforme a vontade dele. Ora, nós somos barro em suas mãos, mas ora também, ele pode nos fazer com as suas mãos, ele pode nos desfazer e nos refazer de novo conforme a vontade dele. O Senhor nosso Deus é um Deus de transição. E quando eu falo aqui transições de Deus, nós podemos considerar transições naturais e transições espirituais. Vamos colocar dessa forma. 2 tipos de transições: as naturais e as espirituais. Quais são as naturais? Por exemplo, nós, vivemos 4 estações no ano, sim ou não? Amém? Primavera, verão, outono, inverno. Está meio bagunçado, né? Não está mais como antigamente, que era tudo certinho, né? Nós vivíamos as 4 estações certinho. Está meio bagunçada, né? Mas ainda temos essas 4 estações em que passamos de uma para outra. Nós transicionamos da estação do verão para a estação do inverno para a primavera, da primavera para o outono. São transições. Nós também transicionamos de um dia para domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e aí vamos girando de ano em ano nessa transição, nesse ciclo. Temos outras transições na vida, normais, naturais. Ninguém que nasce continua bebê para sempre. Ou tem alguém aqui nessa condição? Tem alguém que nasceu e ainda continua bebê? Pelas carinhas que eu estou vendo aqui, não tem não. Nem os mais jovens aqui não vai mais beber. Então ninguém que nasce continua bebê. Ele cresce, vira menino ou menina. Chega ali na fase da pré-adolescência, depois vai para a adolescência, e depois fica um jovem, depois vai para a fase adulto. São transições normais nas nossas vidas. Vivemos dias de sol, vivemos dias também de chuva, dias de frio, dias de calor, como hoje, por exemplo. Mas são transições naturais de Deus na nossa vida, em que nós passamos. No momento nós somos filho, no momento nós passamos a ser pai ou mãe, e se Deus nos der graça, nós chegamos a ser avô e avó. Tem alguém aqui nessa condição? Já é avô, já é avó? Já, pastor? Lá também tem uma irmã. Já é vó, são vós. Mas outrora era filha. Sim ou não? Foi filha, passou do processo de filha, foi para mãe. E aí hoje, vó. São transições de Deus, transições naturais de Deus na nossa vida. E são transições que Deus preparou para nós andarmos e caminharmos nela. São transições boas, naturais de Deus para as nossas vidas. E que assim precisa acontecer. É muito triste quando, por exemplo, nós vemos jovens morrendo e que ainda não chegou, não viveu essa transição de ser pai, de ser avô,
por conta do pecado no mundo, por conta da circunstância no mundo. É muito triste, porque não foi isso que Deus preparou para ele viver. Não foi da vontade do Senhor que ele partisse daqui tão cedo. Mas foi e é do agrado de Deus que nós vivamos essas transições nas nossas vidas. Transições de Deus para nós. Boas transições. Como disse, nosso Deus é um Deus de transição. Pensa num Deus que ama nos levar de um lugar para o outro. Pensa num Deus que ama mexer com a gente, espremer a gente e depois nos levantar de novo. Pensa num Deus que ama sacudir a gente. Pensa num Deus que ama, às vezes, puxar as nossas orelhas, presta atenção na gente, para a gente aprender e virar para o caminho que Ele preparou para mim e para você viver. Pensa num Deus que ama nos chamar a atenção, chamar a sua atenção, para que você ande no caminho que Ele preparou para você andar. E para isso acontecer, às vezes, algumas coisas vão acontecer na sua vida. Que a princípio, essas coisas talvez sejam de dor, de sofrimento. Mas são oportunidades de Deus para que você volte para os seus braços. São oportunidades de Deus para que você volte para o braço do Pai, de onde nós nunca deveríamos ter saído, de onde nós nunca deveríamos ter deixado. Mas o Pai sempre está lá, de um jeito ou de outro, te cutucando, mexendo com você, cutucando você, te levando a lugares, te levando a situações, para tudo para te trazer você de volta para os braços dele. Como é bom esse Deus, como é maravilhoso esse Deus. Eu nem sempre fui pastor, nasci num berço cristão, com pais cristãos, mas nem sempre fui cristão. Não foi sempre desde que nasci, cresci na igreja, vivi dentro da igreja e só foi igreja na minha vida. Não. Houve momentos na minha vida que eu saí da igreja, fui experimentar o mundo. Fui viver o que o mundo tinha lá fora. E aí alguém pergunta para mim: e aí, pastor? Como é que foi? Obrigado por ter perguntado. Só quebrei a cara. Só me machuquei. Machuquei outras pessoas. Perdi minha mocidade. Perdi, acredito, com uma boa parte da minha inteligência. Perdi tempo demais. Iludido pelas coisas do mundo. Mas esse Deus que nós servimos é um Deus tão bom, tão maravilhoso, que Ele não se esquece de nós. Ele tem um chamado na minha vida, Ele tem um chamado na sua vida. Em cada um de vocês aqui, Deus tem um plano. Eu não estou falando aqui, não é jargão de pastor. Porque o que Deus fez na minha vida, Ele faz na sua também. Como eu sou precioso para Deus, você é também. E eu me lembro disso quando eu falei isso para esse homem aqui. O qual ele levantou na hora e foi para o banheiro chorar. Que talvez ele nunca tinha ouvido isso. Eu virei para ele e disse: você está me vendo aqui, arrumadinho, bonitinho, pastor. Mas eu nem sempre fui pastor. Também experimentei bebida, também experimentei drogas, noitadas e mais noitadas na rua, com mulheres e tudo mais. Então, sabe, você está vendo aqui, desse jeito, eu não sou nem um pouco mais especial para Deus do que você é. Não somos ninguém mais especial para Deus do que o outro. Como eu sou, você é especial para o Senhor. Como Deus tem na minha vida, Ele tem na sua vida também. E essas são transições de Deus. E esse Deus é tão bom que não me largou lá, não me deixou lá, mas Ele, de alguma maneira, Ele providenciou o meio, Ele providenciou a circunstância para me levar ao encontro com Ele.
Como o apóstolo Paulo, que nós acabamos de ler, que ele foi perseguidor da igreja. O apóstolo Paulo foi perseguidor da igreja, um homem incansável, não se cansava de perseguir os cristãos, discípulos de Cristo, fazia tudo o que estava ao seu alcance para alcançar os cristãos e encarcerar eles, aprisionar eles. Às vezes até o apóstolo Paulo ia a outros, ele até buscava recursos de cima, para poder pegar cartas e entrar numa outra cidade, para poder prender os cristãos e encarcerar eles. Então ele disse aqui, no qual eu fui perseguidor da igreja, pelo zelo da lei em que ele vivia. E graças a esse Deus que me alcançou, graças a esse Deus que alcançou o apóstolo Paulo também, no momento em que ele não acreditava. E Deus fez dele, de perseguidor da igreja, ser perseguido, amém, irmãos? Lembram dessa história? Fez dele um perseguidor da igreja a ser perseguido. O apóstolo Paulo está falando aqui de uma transição que ele passou, uma transição de Deus. Jesus o alcançou. No momento em que ele estava num cavalo, justamente perseguindo irmãos, indo atrás de irmãos, Jesus o alcançou, em que ele cai do cavalo, depois ele fica cego, os irmãos conhecem a história. E Jesus vira para ele, Paulo, Saulo, Saulo, a quem? Saulo, Saulo, Saulo. E ele diz, quem é? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. E dali começa a transição na vida do apóstolo. Começa a transição na sua vida. O qual nós voltando para o texto, ele vai dizer, olha irmãos, com todo zelo, eu fui dentre os irmãos. Se alguém pode se gloriar na carne, ele diz, eu muito mais, porque eu também fui circuncidado ao 8º dia, segundo a lei fui fariseu, mestre, o apóstolo Paulo, doutor da lei. Mas agora ele diz, o que para mim era ganho, agora reputei-o perda por Cristo. Uma transição está aqui acontecendo na vida do apóstolo Paulo. O que antes ele considerava como algo ganho, ser doutor da lei, ser fariseu, falar tantos outros idiomas, estar entre os mais nobres, isso tudo agora, após encontrar com Jesus, ele diz agora, o que eu considerava ganho, agora eu considero perda por Cristo Jesus. Uma transição de Deus na vida do apóstolo Paulo. Eu passei por essa transição. Alguns irmãos aqui passaram, se não todos, passaram por essa transição. Ou se não todos, alguns vão passar por essa transição em nome de Jesus. E ele diz no versículo 8, e na verdade também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda. Grife aí perda na sua Bíblia. Pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e a considero como escória para que possa ganhar. Grife aí a palavra ganhar. Perda e ganho. Perda e ganho, ele está falando. Eu perdi algumas coisas, mas ganhei outras muito mais excelentes. Eu perdi coisas terrenas, ele diz. Olha só, tenho também por perda todas essas coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus, meu Senhor. Eu perdi algumas coisas, para que agora possa ganhar algo muito mais excelente. Ei, meu irmão, minha irmã, saiba que aquilo que você perde no mundo, aquilo que você perde aqui na terra, perda aqui na terra, mas você vai ter um ganho muito mais excelente, que excede todo entendimento. Deus vai te levar a uma transição de vida, que aquilo que você agora, que até então você considerava como algo bom, grande, Deus vai te levar
né, a uma transição em que essas coisas você vai considerar como escória, como pequeno, como nada, diante daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Tudo aquilo que eu considerava como grande, como forte, como valioso, agora eu considero como escória, como nada, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Perdas e ganhos, é o que ele está falando aqui. Irmãos, na caminhada com Cristo você tem que perder algumas coisas. Não é que você precisa, é que você tem que perder algumas coisas. Na caminhada com Cristo você vai perder algumas coisas. Mas saiba que essas perdas vai te conduzir a um patamar, a um nível de excelência, de intimidade, de comunhão muito maior com Ele. Muito maior com Ele. Você vai passar de nível de servo para amigo dEle. Nosso próprio Senhor Jesus Cristo disse assim: já não vos chamarei servos, mas vos chamarei de amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O seu nível de caminhada com Deus, a sua trajetória com Cristo, vai te levar a perder algumas coisas, sim. E é necessário que nós percamos essas coisas, deixemos para trás, para nos levar a trazer na nossa nova bagagem com Cristo coisas mais excelentes, coisas mais necessárias para a nossa vida, para a nossa jornada, para o seu casamento, para o seu namoro, para a sua empresa, seja lá para que área da sua vida que você precisa, você vai ter na sua bagagem aquilo que Jesus colocou, não o que você deseja que esteja lá. Porque todos nós carregamos bagagens, irmãos. Não tem um aqui que possa dizer que não carrega bagagem. Todos nós temos uma bagagem. E assim como Deus está fazendo comigo, com a minha esposa, nos transicionando, colocando novas coisas na nossa mala, mas é coisas que Ele está colocando, não que eu desejo que esteja lá. Então é necessário perder algumas coisas na caminhada com Cristo, mas são perdas que vai nos levar a ganhos muito mais excelentes, muito mais excelentes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. No versículo 21 que nós lemos, voltando lá em Filipenses, no versículo 21, o apóstolo Paulo continua dizendo aqui, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3:21. O apóstolo Paulo continua dizendo, falando dessa situação, nesse momento de transição na sua vida. Ele diz que transformará o nosso corpo abatido para um corpo glorioso. Transição de corpo. Até o nosso corpo, irmãos, vai passar por uma transição. Aqueles que nasceram em Cristo Jesus, aqueles que já o aceitaram como Salvador, e agora Ele é Senhor da sua vida, sabe que até o nosso corpo vai passar por uma transição. Esse corpo abatido, terreno, caído, vai ser transicionado para um corpo glorioso como o de Cristo. Para um corpo glorioso como o de Cristo. Aleluias, glórias a Deus por isso, irmãos. E é chegado o dia, e está chegando o momento em que o noivo vem. O noivo vem, e a noiva precisa estar preparada. A noiva precisa estar adornada, devidamente vestida, devidamente trajada, porque o noivo está vindo. E eu e você precisamos estar preparados para a chegada do noivo. Não ser pego de surpresa, como aquela parábola das 10 virgens, na qual 5 estavam bem preparadas e outras 5 não estavam preparadas e ficaram para trás. O noivo vem, isso é uma promessa, o noivo vem e está perto a sua vinda.
Mas até o nosso corpo, irmãos, passará por uma transição. Esse corpo caído, vencido, terreno, animal e até diabólico, vai ser transformado a um corpo glorioso como o corpo de Cristo. Ah, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Também, irmãos, falando de transição, nós vamos percorrer nas Escrituras, tá? Eu sou bem assim, tá? Nós vamos andar um pouquinho nas Escrituras. Convido os irmãos para ir lá agora em Gênesis capítulo 12. Gênesis 12, olha só. Vamos falar da transição na vida de um homem. Muito importante. E que eu creio que essa transição também pode ocorrer e acontecer na minha vida, na sua vida. Em Gênesis capítulo 12. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, Deus. Gênesis capítulo 12. Nós vamos falar de Abrão, do momento de transição na sua vida também. Aqui ainda, chamando Abrão, nem o momento, nem a transição do seu nome aqui não havia acontecido ainda, né? Abraão passou até por essa transição de nome. Se chamava Abrão. Depois da sua aliança com Deus, passou a chamar Abraão. Até isso, sabia? Deus pode mudar o seu nome. Não sei como você era conhecido ou conhecida no passado, mas diante de uma aliança com Deus, Ele muda o seu nome. Ele escreve uma nova história, uma nova jornada, novas conquistas, novas vitórias. Isso Deus, o nosso Deus faz. O nosso Deus faz. Grande é o Senhor. Gênesis capítulo 12 vai falar, versículo 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Deus virou para Abrão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava aqui falando com Abrão e dizendo: vai acontecer uma transição grande na sua vida. Uma grande transição vai ocorrer na sua vida. Mas para isso é necessário que você saia da sua terra, sai da sua parentela, sai da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de você uma grande nação. Eu vou te abençoar de uma tal maneira, e vou te engrandecer de uma tal maneira, que tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Deus aqui está conduzindo Abraão para uma transição muito grande de vida. Uma transição muito grande na sua vida. Como Deus também, em alguns momentos, fez na minha vida, continua fazendo na minha vida, na minha casa, com a minha esposa. Como talvez você já vivenciou algumas situações dessa, transições que Deus pediu para você sair de alguns lugares, deixar alguns lugares. E aí, quero dizer uma coisa: se você obedeceu, amém. Mas se você não obedeceu, lamento dizer, Deus vai te levar de volta até que você obedeça. Sai da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seus pais. Lembra que eu falei que no caminhar com Deus, nós vamos ter que perder algumas coisas, nós vamos ter que deixar algumas coisas. Mas essas perdas e essas deixas para trás são conduções de Deus, é porque Deus está nos conduzindo para coisas maiores. O que Deus disse que ia fazer com Abraão? Te abençoarei de uma tal maneira, e farei de ti uma grande nação. Imagine se Abraão tivesse obedecido à voz de Deus. Se Abraão não tivesse entendido o momento que ele estava vivendo,
E aí, irmãos, quero já, diante disso, dizer que é necessário que você entenda, faça a leitura correta do momento em que você está vivendo. É necessário que você compreenda o momento que você está vivendo e o que Deus está pedindo para você fazer. Porque se você não faz a leitura correta, consequentemente, ou talvez, ou provavelmente, você não vai obedecer da forma correta. E não obedecendo da forma correta, provavelmente você vai sofrer, vai ter prejuízo na sua vida. Então procure estar sensível à voz de Deus. Procure estar sensível à voz do Espírito Santo. Estar com os olhos espirituais bem abertos para entender o que a voz de Deus está dizendo para você fazer. O que você precisa deixar. Que caminho você precisa seguir. O que você precisa levar com você, ou o que você precisa deixar nessa trajetória. Mas ei, olha como vimos, vai existir perdas, mas essas perdas vai te conduzir a ganhos maiores. Aqui Deus estava fazendo de Abraão um homem simples, sem nada, para uma promessa de ser dele uma grande e numerosa nação. Se você não entender a voz de Deus, você vai deixar de cumprir, de viver a promessa. E às vezes, irmãos, nós deixamos de viver uma promessa, uma grande promessa de Deus nas nossas vidas, porque não fizemos a leitura, ou não obedecemos ao chamado de Deus, à voz de Deus nas nossas vidas. Se Abraão não tivesse entendido, ou não tivesse obedecido, não seria, hoje não existiria uma das maiores, se não a maior nação e mais poderosa nação de todo o mundo, que é Israel. Ai da nação que queira mexer com Israel. Ai da nação que pensa em mexer com a nação de Israel. O povo de Deus, a nação que Deus escolheu. E depois todo aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. Nós, os gentios, que fomos enxertados neles. Mas vejam, irmãos, e notem o que Deus está aqui dizendo para Abraão. Sai da sua terra. Então talvez Deus esteja dizendo para algumas pessoas nessa noite: sai desse lugar. Sai desse ambiente. Sai dessa situação. Eu tenho para você grandes coisas. Você precisa caminhar comigo. Você precisa estar comigo para viver aquilo que eu tenho para a sua vida. Mas é necessário você sair, deixar, abandonar essas coisas para viver o que eu tenho para a sua vida. Eu quero te abençoar. Eu quero te abençoar de uma maneira tão grande que você desconhece. O nosso Deus é um Deus abençoador. Como o nosso Deus ama abençoar nossas vidas. Como Deus ama abençoar a mim e a você. É o que Ele deseja. Essa transição de Deus. Sai, Abraão, da sua terra. Sai, irmãos, para viver algo maior que Deus tem para a sua vida. Deus tem grandes e preciosas, poderosas promessas para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, queridos, eu quero dizer com muito amor, não deixe que as circunstâncias, não permita que as circunstâncias da vida, que nós somos pegos por essa circunstância da vida, não deixe que essas circunstâncias te tire do caminho da promessa de Deus. Não permita que essas circunstâncias fale mais alto na sua vida. Rejeite isso. Abandone isso. Diga em alto e bom tom: eu rejeito isso. Eu não quero isso. Porque Deus tem grandes e maiores promessas para a minha vida. Nada o que existe nesse mundo se compara com a glória em que Deus há de ser revelada a nós. Nada. Não permita, irmãos, que nada te tire da presença de Deus. Pecado é gostoso. Pecado satisfaz a nossa carne, mas nos distancia do Senhor.
2 horas de prazer pode levar à eternidade distante do Senhor. Sabe o que é isso? Às vezes a carne nos conduz a ter 2 horinhas de prazer, de satisfação carnal. Mas essas 2 horas talvez seja o suficiente para te levar a passar a eternidade em sofrimento longe do Senhor. Não vale a pena, irmãos. Não vale a pena. Vamos para mais um exemplo. Encontra-se em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16. Mais um momento de transição de Deus na vida do seu povo. Seja como igreja, seja como você, como filho individual de Deus, ou seja como igreja, porque Deus pode fazer isso. Às vezes Ele faz isso simultaneamente. Ele está fazendo isso na vida de um irmão aqui, mas também está fazendo na vida da igreja toda, transicionando para coisas maiores, transicionando para coisas melhores. Esse é o nosso Deus, não há limites para Ele. Não queira colocar limites para Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso, né? O Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é quem dá ordem e as coisas existem. É Ele quem dá ordem, as coisas deixam de existir. Esse é o nosso Deus. Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas tudo isso, como Ele quer, é o melhor jeito que pode acontecer. O meu jeito e o seu jeito de fazer as coisas não é bom. Quando nós colocamos a nossa mão, colocamos o nosso braço, nós somos aí, corremos o risco de sermos frustrados, sofrermos e termos perdas irreversíveis. Êxodo capítulo 16, mais uma transição de Deus. No versículo 3, irmãos, eu quero ler só o versículo 3. Os irmãos já conhecem bem a história, tá? Então, no versículo 16, capítulo 16, versículo 3, assim diz a palavra do Senhor, até que eu consiga enxergar. E os filhos de Israel disseram-lhes, aleluia. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda essa multidão? Aqui nesse momento, o povo de Israel, o povo que Deus escolheu e havia tirado, libertado eles do Egito, mas estando lá passando por algumas circunstâncias, por algumas dificuldades. Por isso eu disse, não deixe as circunstâncias e as dificuldades te cegar. Não deixe as circunstâncias e dificuldades te afastar da promessa de Deus. Aqui Deus tinha uma promessa para o povo, sim, amém, irmãos? Uma promessa de uma terra que manava leite e mel, amém? A terra de Canaã. Deus tinha uma promessa, essa promessa havia sobre eles, mas a circunstância os cegou. A circunstância, a dificuldade limitou-os. A circunstância e o momento, a dificuldade do momento, fez com que eles perdessem de vista a maior promessa que eles tinham de Deus nas suas vidas. E por que aconteceu com eles, irmãos? Com eles, será que nós não podemos acontecer conosco? Por que acontecer com eles? Nós somos muito melhores do que eles para que não aconteça com a gente? Porventura somos? Pode acontecer a mesma coisa com a gente. Se permitirmos que as circunstâncias e as dificuldades da vida me segue, ao ponto de não enxergar mais a promessa que Deus tem para nossas vidas. Como o povo aqui tinha a promessa da terra de Canaã, nós temos a promessa da Canaã. Nós temos também a promessa de entrar na Canaã celestial. Como eles estavam aqui num processo de peregrinação, nós também estamos num processo de peregrinação, irmãos. Então, se aconteceu com eles, nós, porventura, não somos melhores do que eles. Se não abrirmos os olhos, se não nos atentarmos às promessas de Deus, corremos o risco de ficar para trás. Eles tinham uma promessa, sim ou não, irmãos? Nós temos uma promessa, irmãos? Também temos.
Eles estavam numa trajetória, sim ou não, irmãos? Nós estamos também, sim ou não? Também estamos. Nós temos a promessa de entrar na Canaã celestial também. Também estamos, também fomos libertos do Egito do mundo. Estamos agora na trajetória para a entrada na Canaã celestial. Então, ei, aquele que cuida estar de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Aqui, eles não entenderam e por isso estavam lembrando do Egito, das panelas cheias de carne, do churrasco que tinha lá no Egito. Todo final de semana era churrasco, era festa, né? Barriga sempre cheia, até fartar, nós lemos aqui, até fartar nós tínhamos. Agora o Senhor nos traz para o deserto para a gente morrer de fome. Ei, irmãos, pode acontecer com a gente também. Se deixarmos que a dificuldade nos segue e nos tire os olhos da promessa, a começar a reclamar, a começar a murmurar, a começar só a enxergar a dificuldade, não enxergar mais a promessa. Quando nós não entendemos a transição que eu estou vivendo, eu deixo de enxergar a promessa para enxergar a dificuldade. Vou repetir. Quando nós não entendemos a transição que Deus está me levando, eu deixo de enxergar a promessa e passo a enxergar o que é terreno. Eu deixo de enxergar a promessa para enxergar a dificuldade. Então é necessário que eu e você entenda o momento da transição que eu estou vivendo. Eles aqui não entenderam que eles estavam passando por uma transição. Saí do Egito, ok. Estou no deserto agora. Mas o Deus é o meu Deus que me supre de todas as coisas. Ele não vai me deixar faltar água. Ele não vai me deixar faltar pão. Ele não vai me deixar faltar roupa. Ele não vai me deixar faltar o calor. Ele não vai me deixar de faltar a direção na minha vida. Como Ele de fato fez isso na vida do povo. Ele mandou um maná do céu. Ele feriu uma rocha e saiu água. As suas sandálias não se corromperam. As suas vestimentas também não se acabaram. Deus o supriu em todo momento. De dia tinha uma coluna de nuvem guiando eles. À noite tinha uma coluna de fogo os aquecendo. Deus em tudo cuidou deles. Deus em tudo supriu eles. Se é Deus quem te deu uma palavra, se é Deus quem te deu uma promessa, saiba, Ele vai cumprir. E Ele vai suprir toda a sua necessidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Ele não vai deixar faltar nada. Mas não deixe que a dificuldade, a circunstância, tire os seus olhos da promessa para olhar o que é terreno. Em nome de Jesus. E quer ver uma prova? Abram lá em 1 Coríntios capítulo 10. Estamos encerrando, tá, irmãos? Se estiver passando o horário aí, pastorzão, grita e me dá uma cutucada aí de trás aí que eu... vou saber o que é, tá? 1 Coríntios, capítulo 10. Aqui 1 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo, na verdade ele só vai fazer um acréscimo, né, do que nós acabamos de ler em Êxodo. 1 Coríntios, capítulo 10. Aleluias. Esperar os irmãos acharem, é importante. 1 Coríntios capítulo 10. Eu não vou ler todo também, tá? Apenas aqui o comecinho. Aqui o apóstolo Paulo também fazendo alusão ao Êxodo capítulo 16, que nós acabamos de ler. Ele diz assim: ora, irmãos. Tem alguém encontrando? Ainda? 1 Coríntios, capítulo 10, eu espero. Amém? Todos encontraram? Amém? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra principal que os seguia, e a pedra era Cristo. Agora notem o versículo 5, irmãos. Está falando lá de Êxodo 16. Mas Deus
não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. De todo aquele povo, dos pais, somente Josué e Calebe entrou na terra prometida. Dos pais, só Josué e Calebe e os filhos. O restante, todos morreram no deserto. E agora alguém pergunta, por que, pastor? Porque não entenderam a transição que estavam vivendo. Deus tinha uma promessa para eles, a terra prometida, e Deus garantiu que ia suprir eles de todas as coisas, mas porque perderam de vista a promessa e começaram a olhar para a dificuldade, foram prostrados no deserto. Ei, irmão, irmã, não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer que todos cheguemos à promessa. Deus quer que todos cheguemos à promessa. Deus quer que todos entremos para a festa. Deus quer que todos cheguemos à mesa com o Pai. É isso que está no coração, na vontade do Pai. Que todos cheguemos à mesa, que todos cheguemos à festa, todos juntos cantando, salmodiando, adorando ao Deus Santo e Poderoso. É o que está no coração de Deus, que todos cheguemos à festa do Pai. É o que Deus quer, é o que Deus deseja. Mas aqui foram prostrados no deserto porque não entenderam a transição que estavam vivendo, irmãos. É importante isso, queridos, demais na nossa vida. Isso que está sendo ministrado aqui da parte de Deus. Eu somente sou um instrumento aqui sendo usado por Ele. Que eu e você vamos passar por muitas transições na vida. Algumas transições normais, conforme eu falei aqui, naturais da vida. Ser filho, ser pai, ser vó, tal. Passarmos pelas estações do ano. Mas nas transições de Deus, aqueles caminhos, trajetos de Deus na nossa vida, é importante que você entenda neste momento, se lembre, que Deus vai me suprir de tudo. Que Deus vai cuidar de mim. De que Ele está comigo. Então não permita que as dificuldades e as circunstâncias do momento leve você a tirar os olhos da promessa e viver o que Deus tem para a sua vida. Deus tem grandes e preciosas promessas para mim e para você. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é difícil. Todos nós passamos, e o nosso Senhor Jesus Cristo já deixou isso escrito. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ele disse, tem de bom ânimo. Porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E porque você está comigo, você já é mais do que vencedor. Mas eu sei que você vai passar por aflições. Vocês vão passar por dificuldades. Mas ser corajoso, ser corajosa. Tem de bom ânimo. E tem de bom ânimo. Ser corajoso, ser corajosa, tem de bom ânimo. Não desista, não olhe para trás. Não deixe que as circunstâncias, dificuldades leve você a deixar de viver as promessas de Deus na sua vida. Nós passamos por transições. O apóstolo Paulo, aqui um pouquinho, 1 Coríntios 13, irmãos. Um pouquinho aí à frente, 1 Coríntios 13 e versículo 11, olha o que ele diz. Olha o que ele vai dizer. 1 Coríntios 13, versículo 11, aleluias. Glórias ao nosso Deus santo e poderoso. Aos jardins de Deus. O jardim de Deus. Nós somos feitos e criados para viver no jardim. Maravilhoso jardim de Deus. A desobediência nos expulsou da presença de Deus, nos expulsou do jardim. Mas Deus nos amou tanto que enviou o meio, enviou o escape para nós voltarmos para o jardim. Quem aqui quer voltar para o jardim de Deus? Deseja um dia voltar para o jardim de Deus.
Existe essa promessa para aqueles que nele crê. Existe essa promessa para aqueles que nele crê. O apóstolo Paulo vai dizer, olha só, 1 Coríntios 13:11, ele vai dizer: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Sendo, há transições na nossa vida. Há transições na nossa vida. Ele diz: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu discorria como menino, mas logo que eu passei por uma transição e cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E é isso assim na nossa vida espiritual, irmãos. Desde que nós nascemos em Cristo, amém? Todos aqui já nasceram em Cristo? Desde que nós nascemos em Cristo, né, nos tornamos meninos. Vamos fazer algumas coisas de meninos, assim que nós nos convertemos, né, somos novos convertidos, a gente continua fazendo algumas coisas de menino, novo convertido. Mas na caminhada com Ele, andando com Ele, nós vamos aprendendo coisas novas e vamos aprendendo que precisamos deixar algumas coisas que agora já não são mais meninos, já estão se tornando adultos. Há transições de Deus na nossa vida e espiritualmente a mesma coisa, irmãos. É necessário passar dessa fase. É necessário passar de fase. Passar para outra fase de Deus. A coisa de menino, de menina que precisa ser deixada. Agora está te chamando para novos ciclos, novos patamares, viver coisas maiores com Ele. Experimentar coisas maiores com Ele. As coisas de menino e menina já não dá mais. Já é bastante. Agora o Senhor está chamando homens e mulheres, né, para caminhar junto com Ele, para experimentar e viver e fazer, seja por meio dEle ou por meio de você ser um instrumento nas mãos de Deus, usado nas mãos dEle. Mas para isso, fase de menino, menina, acabou, passou. E assim, irmãos, se nós não entendermos essa transição, sabe o que acontece muitas vezes em casamento, por exemplo? Existe uma palavra que se chama jurisdição. Jurisdição. Quando nós somos solteiros, estamos na jurisdição de solteiro, fazendo as coisas de solteiro, porque estou na jurisdição de solteiro, debaixo da lei de solteiro. Quando eu caso, mudei de jurisdição. Agora estou agora na jurisdição de casado. A jurisdição de solteiro já não pode mais estar dentro da jurisdição de casado. Quantos estão entendendo aqui? Por isso que muitos casamentos dão enrosco, né, e muita briga, porque aquele que já casou não entendeu, a chave não virou, que agora já não estou na transição de solteiro, estou na transição de casado. Olha, irmãos, como isso é importante em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas, porque senão eu me machuco, ou eu machuco alguém, e várias outras consequências que a gente pode colher. Há transições de Deus. Houve a transição da lei para a graça, houve a transição da antiga aliança para a nova aliança, houve a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Deus, o Senhor nosso Deus, é um Deus de transições, é um Deus que ama nos levar de um lado para o outro, mas são transições Deus que nos leva a viver coisas maiores e melhores, a experimentar e viver e fazer coisas maiores e melhores. Então é importante, irmãos, sabermos disso. Outras transições, como por exemplo, da morte para a vida. Evangelho de João 5:24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, né, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, transição, da morte para a vida. O apóstolo Paulo vai falar em 2 Coríntios também 5:17, se eu não me engano. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, transição de Deus. Se você está em Cristo agora, nova criatura. As coisas velhas
Acabou, se passou, transição de Deus. Outra transição, de glória em glória. O apóstolo Paulo vai falar, esse eu quero que os irmãos leiam comigo, 2 Coríntios, para encerrar. 2 Coríntios 3:18. Aleluias. Aleluias. 2 Coríntios 3:18. Aleluia, Senhor, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. O Senhor nos leva a viver e a experimentar, Senhor, coisas maiores e melhores. 2 Coríntios 3, versículo 18. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Quem não achou, pode ouvir. Vou ler bem calmo, bem pausadamente. O apóstolo Paulo diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Como pelo Espírito do Senhor. Todos nós agora, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados, passamos por transições que nos levam a viver e viver de glória em glória. Uma glória não é igual a outra. Uma glória não é igual a outra, é de glória em glória, uma glória diferente da outra. E o Senhor vai nos levando a viver, nós vamos sendo transformados, vivendo em transições, de glória em glória, irmãos. É de glória em glória, com o Senhor é assim. Com o Senhor não tem meia palavra, com o Senhor não tem meio termo, não tem meio caminho. Com o Senhor é de glória em glória. E é o que o Senhor tem para mim e para a sua vida. É uma vida de glória em glória, de vitória em vitória, de novo em novo, vida nova em abundância. Essa é a vida que Deus preparou para mim e para você. Não é de derrota, não é de derrota em derrota, não é de fracasso em fracasso, não é de perda a perda, não, é de ganho em ganho, de vitória em vitória, de ganho em ganho, de glória em glória, de glória em glória. Esta é a vida que Deus preparou para mim e para você andar. Não sou eu que estou falando, a palavra está dizendo que Ele vai nos transformando de glória em glória. Deus vai nos levando a viver de glória em glória. Ele vai nos esculpindo, Ele vai nos tratando, Ele vai trabalhando em nós, Ele vai operando em nós a sua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Deus vai operando essas coisas em nós, e nós vamos sendo transformados de glória em glória, e refletindo como um espelho a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, aleluia, Senhor. Quero convidar os irmãos que se coloquem de pé, por gentileza. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor, para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome, ó Deus. Espírito Santo, ajuda-nos a entender. Ajuda-nos, ó Senhor, a não deixar escapar essa palavra dos nossos corações, da nossa mente, para que todos os dias meditemos nela, nos curvemos a ela, ó Deus, para viver, experimentar tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós vivermos. Tudo que o Senhor já tem preparado para nós vivermos. Há uma casa, há uma morada eterna já preparada para mim e para você. Cada uma já com seus nomes escritos lá, reservada, aguardando a nossa chegada. O Senhor tem prometido isso está como promessa na sua palavra. Oh Deus Santo, ajuda-nos e não nos permite, não nos deixe afastados, Senhor. Que vala mais a pena estar em comunhão contigo do que todo o prazer que o mundo possa oferecer, que toda a paixão que o mundo possa oferecer. Vala mais um dia nos teus átrios do que em outras partes 1000, Senhor. Que isso possa arder em nossos corações, possa arder em nossas vidas, estar em tua presença, como teu servo Moisés disse: se o Senhor não for comigo,
não me faça sair desse lugar. Que isso possa ser uma verdade na minha vida e na sua vida. Que se o Senhor não for com você, não dê um passo adiante. Não dê um passo adiante. Moisés disse isso porque ele sabia que sem o Senhor, ele não encontraria vitória, ele não teria êxito naquela jornada, naquele momento. Por isso ele disse: se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Só fala isso quem entende, quem já tem uma aliança firme com o Senhor. Ei, irmãos, irmãs, nossa maior aliança é com o Senhor. Nosso casamento é com o Senhor. E o noivo vem. O noivo vem em busca da sua noiva. E nós precisamos estar preparados, querido. Que essa palavra ajude, possa ter ajudado, cada um de vocês a se lembrar que nós passamos em alguns momentos por transições na nossa vida. Procure em Deus entender que transição que é. Em Deus, não em você. Procure em Deus entender que transição que você está passando. E aí, segundo a sua direção, dê o passo. Sai da tua terra, sai da sua parentela, deixa as coisas para trás, fica e obedeça a voz do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço a igreja. Obrigado, queridos, em nome de Jesus. Pastorzão, tem a palavra. Não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.